Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Troca de Faixa. Dessa vez discorrendo sobre esse card histórico que foi o UFC 300 em Las Vegas. O meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui com meu parceiro de sempre, Rafael Fernandes. Tudo bem, Rafa? Fala, Gabi. Pô, o evento entregou muito e mais ainda. Eu acho que ninguém esperava entregar tanto. Assim, a gente tem dois momentos que vão ficar marcados na história. Outras grandes lutas aconteceram, então eu acho que o UFC 300 chegou, entregou e vai ser lembrado para sempre. Então, eu acho que esse é o resumo do final de semana. É isso aí, como tá dizendo ali na imagem que a gente colocou, um card para a história. Tivemos grandes lutas, grandes momentos, momentos icônicos na história do esporte, dentro e fora do octógono, lutas com lutadores históricos. Acho que tudo que o UFC 300 prometia ser, tudo que acabou se consolidando para o UFC 300 acabou entregando, né, Rafa? Porque assim, a gente passou um tempão com um monte de dúvidas sobre quem ia guiar o card principal. A gente já falou isso aqui em várias outras resenhas. Quando se aproximava assim o UFC 300, pô, quem vai cabeçar e tal, e muita gente criticando até a qualidade do card, o que a gente aqui, né, de modo geral, achava meio que um absurdo, mas de qualquer forma, pô, lutas incríveis, momentos fascinantes para a história do esporte, e você vai conferir tudo agora na nossa resenha sobre o UFC 300. Mas antes quero te convidar para deixar o seu like aqui no vídeo no YouTube, para se inscrever no canal, para não perder nenhuma novidade quando a gente lançar resenhas novas. O UFC 301 tá chegando aí, o UFC 301 no Brasil, e com certeza o ano ainda vai ter muito a entregar, com um monte de indefinições e momentos que os fãs estão aguardando para as respectivas divisões de peso do UFC. Ok? Então não se esqueça de se inscrever e também de seguir a gente lá no Instagram, troca de faixa, para não perder nenhuma atualização de quando a gente publica episódios novos. Beleza? Então a gente vai hoje passar por cima justamente das lutas principais do card do UFC 300, e é até difícil, né? Você delimitar, pô, vai ser Poatan e Jamahal Hill e só o Weili Zhang contra Yan Xiaonan. Não, mas tem outras lutas aí, É. outras duas especificamente que é impossível a gente deixar de fora numa análise sobre esse card que, mais uma vez, não me canso de falar, ficou para a história, mas infelizmente a gente vai ter que começar a nossa resenha com um resultado que foi triste, né, para os brasileiros. Charles do Bronx perdeu de decisão dividida para Arman Tsarukyan. Mais uma corrida agora pro título que fica muito debilitada agora do Charles, né? Depois de perder para o Islam Makhachev, teve um desempenho muito bom contra o Beneil Dariush, e agora ele acabou não conseguindo superar certos aspectos ali do jogo do Tsarukyan e acabou perdendo a luta. Rafael, quais foram as suas impressões dessa luta? O que você acha da luta em si dentro do octógono e também dessa corrida do Charles agora pelo cinturão? Inclusive já foi anunciada, né, que ali no peso leve já teremos Islam Makhachev contra Dustin Poirier. Então, de fato, nunca saberemos a questão do efeito borboleta. Puta, se o Charles tivesse ganhado, como que seria a disputa por esse título? Mas aconteceu, Charles perdeu e vamos ver se ele consegue dar a volta por cima agora. O que você achou dessa luta, Rafa? Felizmente o Charles foi o. Quer dizer, ele não foi o único, né? Mas a Marina Rodrigues também perdeu. Mas como a luta da Marina Rodrigues era uma luta entre brasileiras, né? Assim, dos resultados, o Charles foi o único que perdeu para alguém estrangeiro, né? É, ficou no quase por, principalmente na guilhotina no primeiro round. Eu acho que era que estava melhor encaixada, assim, como o Tsarukian saiu ali. Ele teve que ter muito sangue frio ali para relaxar, esperar o momento certo, escapar. Aquela tentativa de triângulo de mão ali no final não tava bem encaixado, né? Você dá até pra ver que a posição ali. Eu sei que muita galera achou que tinha encaixado, né? Porque uma hora o Tsarukian que deita, né, completamente no chão, mas ali é a forma dele defender, né? Ele tá defendendo o triângulo de mão, mas não tava encaixado porque o Charles não tava no ângulo certo. Mas, infelizmente, eu acho que o efeito borboleta nem seria se o Charles ganhasse hoje, né? E se o Charles não tivesse cortado o supercílio lá em outubro e enfrentado o Makhachev lá na revanche, quando não era pra ter acontecido, né? O que ia ter acontecido naquela luta, a gente não sabe. Mas o Charles sabia do risco.
já tinha passado pelo risco antes contra o Dariush, quando ele aceitou lutar contra o cara abaixo dele. Decidiu lutar de novo com o cara abaixo dele. O Tsaruki é um cara muito técnico, bom em todo lugar. E o Charles acabou ficando muito confortável por baixo, né? Eu acho que todos os momentos que ele foi quedado, ele poderia ter mostrado uma urgência maior em sair ali das costas pro chão. Todo mundo sabe da habilidade dele no chão, ainda mais por baixo, mas eu acho que ele aceitou demais aquela posição, principalmente no segundo round. Eu acho que o segundo round inteiro ele tava com as costas no chão e eu acho que ele poderia ter tentado sair daquela posição mais. Ele ficou muito tempo com a guarda fechada, mas méritos totais pro Tsarukian, que sobreviveu, levou a luta pro melhor momento. Eu não concordo com a decisão dividida, eu acho que aí teve um. Eu marquei o terceiro round pro Tsarukian, mesmo com a tentativa no final do Charles. Eu achei que só foi um pouco tarde demais. Mas é isso, eu acho que o Charles, cara, pra falar a verdade, assim, eu acho que ele poderia focar agora nas lutas que vão trazer pra ele mais dinheiro, vamos falar assim, né? Porque ele já fez a tentativa dele de voltar ao cinturão. Deu chance pra galera embaixo dele, entendeu? Ele deu chance do Dariush, do Sarukian. Enquanto você viu caras como o Poirier, que lutou contra o McGregor. Tudo bem que isso foi antes da luta contra o Charles, mas lutou contra o McGregor. Depois lutou pelo cinturão BMF lá com o Gate. O próprio Gate lutou pelo cinturão BMF. Depois recebeu a luta do Holloway. Então esses caras não tiveram que lutar tanto contra caras abaixo do ranking, né? O Poirier só lutou agora com o Saint-Denis. O Gate lutou com o Fiziev ano passado. Eles não lutaram tanto contra o Charles, entendeu? Eles não colocaram o ranking deles em risco. Então acho que o Charles, imagina, o Charles pode lutar pelo cinturão BMF se ele quiser, né? Uma das lutas possíveis pro Holloway agora, eu acho que é uma luta que seria muito boa. O Charles pode enfrentar o vencedor da luta do McGregor e do Chandler, que agora foi também anunciada pro 303, né? Sei. É isso. Se o McGregor ganha, pô, mete ele contra o Charles. Até se o Chandler ganhar, Charles contra ele. A primeira luta foi. O Charles virou assim. Quando tava perdendo a luta, ele conseguiu virar. Então, eu acho que o Charles pode focar um pouco agora nisso. E se ele for ganhando essas lutas de um jeito impressionante, aí vai ficar meio que, tipo, impossível negar ele uma revanche, né? Porque agora ele tá atrás do Poirier, que vai lutar pelo cinturão, de Sarukian. Eu acho que até o Holloway pode colocar acima agora, né? Depois dessa vitória zaça do Holloway. Então acho que aí é uma coisa para se pensar do Charles em qual o próximo passo dele na divisão e algumas coisas técnicas na luta que ele pode melhorar, vamos falar assim. Cara, eu concordo. Eu acho que ele realmente passou mais tempo do que ele deveria por baixo. A gente estava falando aqui na análise pré-luta a respeito de que o Charles é um dos poucos caras que podem se dar ao luxo de levar a luta para o chão, mesmo em situações de desvantagem, porque ele tem toda essa capacidade que a gente conhece de jiu-jitsu, o maior finalizador da história. Pode falar? A gente tá gravando porque não tem o bonequinho aqui, pô. Ah, não, a gente tá gravando sim, a gente tá gravando sim aqui. Ah, Aquele tá. bonequinho era meio que uma solução para uns aspectos técnicos aqui Ah, da depois, gravação, depois mas tá corta tudo aí. certo, a gente tá gravando aqui. Enfim, o Charles, ele é, realmente tem algumas coisas que ele deva melhorar. Eu acho que o brasileiro, ele fica. O brasileiro e o fã de MMA, de modo geral, ficam sim cativados pelo estilo como as lutas do Charles se desenrolam, em relação a ser sempre uma coisa muito emocionante, em relação a ele sempre conseguir superar as adversidades. Talvez ele mesmo achava que tinha conseguido fazer isso naquele momento que ficou meio marcado. Eu, pelo menos, tava vendo com o pessoal que ficou meio irritado pelo fato dele ter mostrado a língua ali no final, né? Mesmo sem ter a plena ciência de se tinha conseguido ali encaixar ou não, mas assim. Acho que
o estilo de luta dele cativa muito, mas às vezes abre brechas para algumas deficiências, talvez o que você falou, tomar um tempinho para melhorar alguns aspectos técnicos e conseguir voltar agora nessa disputa pelo cinturão, coisa que eu acho que vai ficar meio que stand-by por um momento. Ele tava com a faca e o queijo na mão para poder voltar a isso, né? Depois contra o Darius, aí também teve assim essa lesão no supercílio no meio. Eu particularmente estava bem confiante que o Charles poderia ganhar do Sarukian e se consolidar de vez nessa revanche pro Makhachev, e não aconteceu. Mesmo que o Charles seja um dos poucos caras do mundo que se garante no chão, mesmo em posição por baixo, o Tsarukian foi lá, conseguiu neutralizar ele muito bem, conseguiu se desvencilhar, conseguiu sobreviver às tentativas de finalização do Charles por baixo, e conseguiu sim fazer de frente no sentido da trocação. E eu também não marquei decisão dividida não, na verdade eu achei que eu até fiquei meio assim, porque na minha cabeça tava um pouquinho claro a vitória do Tsaruki na minha cabeça. Eu não sei se pra você também concorda. Claro que eu acho que existe essa questão de cada um vai pensar um resultado diferente, mas eu particularmente também, pra mim não foi nem decisão dividida, pra mim seria decisão unânime. E assim, foi complicado, mano. Complicado porque eu acho que é aquele negócio, e se tivesse mais 30 segundos de luta, e se a luta fosse de 5 rounds, talvez a história fosse diferente, mas chegou um momento ali que a luta tava terminando o primeiro round, terminando o segundo round, eu tava pensando, pô, o Charles tem que ter algum tipo de reação em relação a isso, não tava acontecendo. A verdade é que o Tsaruki mostrou sim ser um cara que tem todo o futuro na divisão, um dos postulantes a detentor de cinturão futuramente, conseguiu desbancar um dos grandes da categoria. Em relação ao futuro do Charles, eu acho que sim, acho que seria um bom futuro para ele buscar as lutas de dinheiro, mas ao mesmo tempo eu acho que ele ainda tem a entregar no sentido técnico mesmo, no sentido de subir a escada, até porque eu acho que ele ainda tem o respeito dos fãs e uma luta com ele ainda daria dinheiro. Mas pensando pelo bem dele, pelo bem da família, ninguém vai negar uma luta, pô, com o Conor McGregor, né? Inclusive é uma luta que eu sou doido pra ver, depois dessa luta do Conor contra o Michael Chandler, vamos ver o desenrolar. Acho que qualquer um dos dois que vier pro Charles tá bom, mas o Conor é money fight, indubitavelmente. E em relação às escadinhas também que o próprio Conor teria, vamos supor que o Conor ganha do Chandler. A gente vai fazer uma análise disso, né, no futuro próximo. A gente vai fazer uma análise disso, a gente ainda vai ter muito tempo para conversar sobre isso. Mas se o Conor ganha do Chandler do jeito que a empresa do jeito como ela premia a meritocracia, ele com certeza não vai precisar se provar mais nada para ninguém. E ainda por cima ainda teria outros roteiros, né? Por exemplo, a gente porra, não tem que contestar, mas assim, o Conor fala de um jeito como se a luta dele contra o Poirier meio que não tivesse acabado só porque ele fraturou o pé. Porra, é óbvio que acabou, mas assim, eu acho que ainda assim teria um roteiro, talvez, pra uma outra luta. Mas ainda assim, cara, o Charles é um fan favorite, eu acho que ele tem essa condição de capitanear as lutas por dinheiro, né? Eu falo isso mais porque será que é atrativo? Vamos pensar assim, o Charles perdeu agora. Vai ter que lutar claramente alguém embaixo. É atrativo pro Charles, por exemplo, lutar contra olhando o ranking, um Gamrot da vida, o polonês? É meio que tipo, a galera vai assistir pelo Charles, mas não é o polonês não é o adversário mais atrativo, que faz uma luta mais interessante do mundo. Então, eu Eu não acho sei que eu não sei se tem alguma informação ou não. O que eu penso automaticamente é o sustento da panelinha dos leves, e você pegar os dois que perderam agora, né? O eu Gates também pensei nisso contra o agora. Charles. Porque ao mesmo tempo que é uma luta que você pega os caras leve, também é num nível money fight, vamos falar assim, porque você pega dois dos caras que são os grandes da categoria. Mete uns 5 rounds, porque eu acho que essa luta do Sarukian tinha que ser 5 rounds também. Eu acho que o UFC tem que começar a ver a luta que envolve top 5 ou que tá definindo quase o próximo cara a lutar pelo cinturão, você tem que fazer por 5 rounds, porque uma luta de tão alto nível assim, 3 rounds é muito pouco. Eles estão fazendo assim algumas lutas, né? A luta do Poirier no 299 foi 5 rounds. A luta do Borrachinho e do Strickland no 302 agora, que é com o main event, também vai ser 5 rounds.
Então eu acho que talvez eles não colocaram 5 rounds nessa, porque já tinha outras 3 lutas de 5 rounds, né? Mas eu acho que poderia ser melhor, né? Um pouco mais interessante. Mas também não tô dizendo que o Charles ia ganhar se fosse 5 rounds. Eu até acho que o Saruken já tinha achado meio que o jeito. Ele tava mais ativo em pé, tava acertando mais o Charles, tinha achado as quedas dele, conseguido controlar o Charles no chão. A questão da linguinha ali do Charles na hora, eu acho que foi mais pra impressionar a galera, né? Tava terminando, você tá terminando com uma tentativa de finalização, vamos tentar dar uma. Ó, olha como eu terminei aqui, ó. Porque encaixado não tava. Eu acho que até ele sabe disso. E. Mas é isso, eu acho que a luta do Gate seria interessante demais, porque o McGregor, por mais que seja uma luta boa, se o McGregor vence bem do Chandler, aí não tem. Não vejo outra alternativa. Conhecendo o UFC, vendo que o McGregor tem roteiro com os dois lutadores que vão disputar o cinturão, né? O McGregor tem roteiro com o Poirier, né? Toda aquela estoque dele depois da terceira luta, que aquilo não terminou e tal. E tem um roteiro com o Makhachev, né? Que o Makhachev é o aluno, discípulo do Khabib, que é o eterno rival do McGregor. Então, infelizmente aí, agora infelizmente pro Sarukia, né? Pode ser que tenha essa pulada de fila. E pro Charles fica assim, né? Eu acho que ele pensa agora na próxima luta. Ele não parece que ele se machucou muito, né? Teve um corte profundo no olho, mas se recuperar disso e voltar o melhor possível. Eu acho que uma luta do Gate seria. Eu não sei quanto tempo o Gate vai ficar fora, né? Porque o Gate foi feio, né? O Gate quebrou o nariz e também foi nocauteado feio. Então, mais uma luta entre os dois, 5 rounds de algum card aí. Eu acho que, pô, não precisa nem. O UFC não precisa, ó, o UFC não precisa nem cobrar pelo matchmaking que a gente tá fazendo aqui. Perfeito, a gente tá dando todo o caminho das pedras pro Já senhor, tamo, pro já senhor demos um Nocauteiro. gabarito. Exatamente, mano. Cara, assim, no momento da linguinha, eu realmente não reagi, porque eu não sou nenhum, especialista, assim, em luta agarrada, mas eu tinha reparado que não tinha encaixado, cara. O Tsaruki, ele realmente estava deitado, parecia, às vezes, para um olho mais desatento, que ele estava estirado ali no chão, ou sem nenhuma reação. Mas, pô, assim que acabou a luta, o maluco saiu andando como se não tivesse acontecido nada. Como É, tu falou, foi uma estratégia de defesa, né? Pra equilibrar ali o corpo e se defender muito bem do Charles, pô, se isso ficou faltando no meu comentário, pelo amor de Deus, mérito total de Saruki nessa luta, que conseguiu neutralizar o Charles ali por cima e conseguiu se defender bem das investidas de finalização que o Charles impôs. Pro Charles é duro, né, mano? Eu acho que o complicado de você depender da emoção, porque, caralho, se ele consegue virar essa luta realmente, ia ser um highlight do tamanho que esse card até merecia às vezes. Eu penso que esse esporte é uma coisa muito mágica. Eu lembro de Anderson Silva, Chael Sonnen, e tentei acreditar até o final. Mas você ficar dependendo dessas casualidades e você torcer para um cara que é nitidamente um cara que luta muito bem, mas que todas as lutas dele vão na bacia das almas, é complicado, né? Nem sempre vai é. corresponder. Então, vamos passar para a próxima luta? Chegando aqui a 20 minutos quase de episódio. Bora. Passar para a próxima luta, essa aí, pelo amor de Deus, mano. Putz, É. grila. Essa aí, como tá dizendo aqui na nossa esquerda, luta para a história, com um nocaute lendário, Holloway vence Justin Gaethje. E assim, cara, eu acho que se você for ver o episódio de prévia do UFC 300 que a gente fez aqui no Troca de Faixa, acho que a gente conseguiu dar bem o que foi o teor da luta. Foi realmente uma pancadaria. Eu acho que teve algum comentário que alguém fez, um dos comentaristas ali no meio, que foi assim, que foi algum momento que talvez o mais estratégico para um dos dois, eu não me lembro que agora, talvez o mais estratégico seria levar a luta pro chão para, digamos, neutralizar. Mas, porra, é pelo cinturão BMF, caralho. Ninguém ia querer fazer isso, ninguém nem pode É. fazer isso. Se fosse Dana White, eu destituiria o cinturão se alguém tentasse fazer isso. E, de fato, eu acho que a luta foi o que entregou, ela foi o que ela prometeu, e com um monte de gente já discutindo na famigerada MMA TT
se esse foi um dos maiores nocautes da história, comparando com Conor McGregor versus José Aldo, aquele do Joaquin Buckley e aquele do Anderson Silva contra o Vitor Belfort, o do Leon Edwards contra o Kamaru Usman, que até queria ouvir a sua opinião sobre isso também, mas falando um pouquinho sobre a luta. Eu vi o comentário do Ilia Topuria que me deixou meio... Ah, pô, acho que ele não conseguiu fazer o highlight dele e tá com inveja, né? Porque, pô, só pode. E o que eu mais quero é isso, porque pra quem não viu, o William Topuria falou que aquele encontro ali, né, do final, que também o caso no nocaute, acabou sendo briga de bar, né? Que ele disse assim, pô, eu não vi nenhuma movimentação de cabeça, eu não vi nenhuma isso, eu não vi nenhuma aquilo. Mas, pô, vai pro caralho, eu queria, quem dera eu que todo o card tivesse uma luta como foi Justin Gaethje contra Max Holloway. O que tu achou, Rafael? Pô, isso foi o Tupuria. Aquilo ali foi só 10 segundos de 25 minutos. Antes disso, tinha tido 24 minutos e 50 segundos do Holloway demonstrando técnica a luta inteira. Até a luta poderia ter sido mais porcadaria. O problema foi que o Holloway foi tão bem a luta inteira e tão técnico. Pareceu tal o Holloway dos melhores momentos, assim. Eu acho que a galera depois comparou muito a, a a performance dele contra o Gates com a performance que ele teve contra o Poirier, quando ele lutou nos leves. Eu também falei um pouco na prévia. E o que diferenciou muito foi como o Holloway se adaptou ao peso dessa vez. Naquela luta contra o Poirier dava pra ver que ele não... Ele subiu de categoria, mas ele não tinha se adaptado ao peso. Não parecia que ele tava mais forte, parecia que ele só tava meio que inchadinho. Né? Vamos falar, ele só falou, pô, não preciso perder peso. Não sei se ele... Ele não treinou como se ele fosse, ó, vou chegar a 70 quilos bombadão. Ele só chegou, pô, só chegar cheinho pra luta. E nessa ele chegou tudo totalmente preparado. Ele sempre tava um passo à frente do Gate. Não deixou. O Gate teve o problema em não conseguir chegar perto do Holloway. O golpe mais. O melhor golpe do Gate, né? A luta tava sendo um chute na panturrilha ali, na canela do Holloway. E mesmo assim o Holloway não demonstrou nenhum problema com o golpe. Você imagina, eu levando um chute daquele já estaria no chão. Ele levou uns 20, 30 e tava ainda se movimentando como se nada tivesse acontecendo. Terminou a luta, tava correndo no octógono, pô, parecia que, pô, a perna tava novinha em folha. Então o Gate não conseguiu achar. Tirando o chute na perna, no quarto round também teve um knockdown, né? Foi o primeiro knockdown que o Holloway levou na carreira, né? Só pra falar, foi a primeira vez que o Holloway levou um knockdown na carreira. Mas, pô, o Topuria falar isso é só porque ele tá tentando tirar um pouco do mérito do Holloway, tirar um pouco do que ele sabe, né? Depois, logo quando a luta acabou, mostrou ele tá com uma cara totalmente cagado. Foi uma das caras, foi uma das, pô, nunca vi alguém tão cagado quanto ele tava depois daquela luta que filmaram ele tava ali na frente onde os lutadores ficam. Ele tava com uma cara de cagado e ele foi comentar, pô, foi uma briga de bar, pô, mas foi briga de bar porque o Holloway falou, ó, vou dar 10 segundos, irmão, vamos fazer aqui só uma trocação pra galera. É isso, pô. É, é a definição. Voltando ao tópico de maior nocaute da história. Pra mim tá entre os top 5 tranquilamente. Você tem muitos aí, tem o do Anderson contra o Vitor, tem o do McGregor contra o Aldo, tem outros aí, você pode colocar o da Holly Holm contra a Ronda House, também é um nocaute muito importante. O Weidman contra o Anderson também é muito importante. Tem muitos, mas esse, o que significa, a luta era pelo BMF, que é o cinturão pro cara mais durão. O Holloway tá claramente vencendo a luta. Ele vai ganhar na decisão. Mas ele não, ele faz a escolha de, ó, 10 segundos, vou ficar aqui no meio desse octógono e só trocar porrada. Só trocar porrada. Foda-se se eu tô ganhando. Se fosse qualquer outro cara, sabendo que tá ganhando, ele ia ficar circulando. Tem cara que só corre pra longe, já coloca a mão pra cima, comemorando. Ele falou, não, 10 segundos contra o Justin Gaethje, não é contra qualquer não, contra o Justin Gaethje, e vamos só trocar, pô. Aí entrar um golpe e o Gaethje ainda foi nocauteado em pé e cair de cara no chão.
Não tem como, ainda ele leva 600 mil de dólares para casa em bônus. Não tem como não ser um dos maiores nocautes. Até prejudicou um pouco a luta seguinte, né? Que foi a luta das chinesas, que, pô, como a galera sai da adrenalina naquele momento, a galera nem prestou atenção direito na luta das chinesas, pra falar a verdade. Até deu pra ver que a arena deu uma esvaziada, né? Mas, pô, é um momento, assim, que vai ficar pra história. O Holloway meio que sacramentou. Ele já era um lutador lendário, já tava, tipo... Ele é provavelmente o terceiro melhor peso-pena da história. Mas agora ele colocou mais. Sacramentou o lugar dele como talvez um dos maiores da história, né? Não vou colocar ele melhor, mas um dos maiores. Assim, um cara que luta contra qualquer um, em qualquer peso. Ele abriu um leque de oportunidades para ele imenso. Ele pode. Provavelmente ele vai lutar contra o Topuria, mas de novo, entra uma revanche contra o McGregor, entra na possibilidade para ele. Lutar pelo cinturão dos leves agora também é uma possibilidade para ele. Tem tanta luta nova e que dá uma animação pra gente que envolve o Holloway depois dessa luta que, pô, a gente quer saber o que vai acontecer, né? O que é a próxima parada desse trenzinho do Holloway depois da conquista do cinturão BMF. Cara, a carinha do Topuria É. deixou muita vontade na gente de ver esse confronto, ver o Topuria experimentar um pouquinho essa briga de bar, porque, pô, você tinha ali o Volkanovski sendo a criptonita do Max Holloway, mas o Max Holloway e Topuria, eu gostaria muito de fazer essa análise aqui no troca de faixa, mas ao mesmo tempo você pega essa divisão dos leves, mano, com todas essas pessoas absurdas e brabas na pancadaria que entregam essas lutas absolutamente emocionantes, como o próprio Justin Gaethje fez com o adversário do Max Holloway, já vinha fazendo. Pô, eu acho que eu seria a favor da permanência do Max Holloway nesse peso leve aí, porque acho que a quantidade de leque que isso abre realmente é muito grande. Estava vendo aqui, com a vitória do Max Holloway, foi para nono colocado aqui no peso leve, mas esse aí já é um que tem passaporte garantido para toda aquela panelinha lá de cima, né, mano? Pô, porque se qualquer um que ele ousar, que ele mostrar vontade em fazer o matchmaking, e acho que o Max Holloway ele encaixa muito bem nessa categoria, não só no aspecto de luta, mas no aspecto mesmo de ânimo pra porrada, entendeu? Porque você sempre vai assistir essa luta dessa panelinha esperando, pô, um show absurdo, uma luta cheia de reviravoltas e tal, e o Max Holloway é capaz de entregar exatamente isso. Quanto a essa luta aí contra o Gaethje, realmente chegou no final, acho que todo mundo sabia que a vitória estava com o Max Holloway, e mesmo assim ele entregou aqueles 10 últimos segundos para ser um show absurdo. Tava me recuperando ainda da luta do Charles, não deu nem tempo de respirar, já estava tendo esse banger aí, definitivamente o maior momento desse UFC, desse card que foi lendário, dois caras que são queridos pelos fãs, e esse nocautaço mesmo. Inclusive, fica a ideia aqui pra coisa que nem foi discutido aqui na direção, pra você que tá assistindo a gente, hein? Tier list de melhores nocautes do UFC. É uma boa sugestão, eu acho. Dá pra fazer. Porque assim, já trazendo um pouquinho esse debate que você estava falando, cara, ele colocou o nome na história realmente de uma forma indescritível. Se é que o nome dele já estava na história, ele foi lá e conseguiu consolidar ainda mais, se colocando ao lado desses nocautes que estão marcados em toda a trajetória do UFC. Porque aí, tipo, talvez, se a gente fizer mesmo essa tier list, a gente vai discutir mais, mas eu tenho alguns argumentos aqui. Pô, a do Conor e o José Aldo não teve esse background da luta todo, porque, pô, essa luta foram 5 rounds de insanidade, mas o Conor e o José Aldo até aquele ponto ele era praticamente imbatível, né? O Conor ainda era o cara mais falastrão do que qualquer outra coisa. O Anderson Silva e o Vitor Belfort, pra quem é brasileiro como nós somos, realmente foi um nocaute que, pô, impactou pra caramba. E a Holly Holm contra a Ronda Rousey é outra luta dessas que uma delas passa uma aura de ser totalmente invencível, aí chega a outra e consegue tirar pra nada. Então, realmente, mas o que podemos dizer é que o Holloway conseguiu cravar o seu nome na história. E pro Gaethje fica também a mesma reflexão que a gente tá fazendo pro Charles, né, cara? Era um desafio muito difícil, eu acho que ele foi realmente um bad motherfucker em ter aceitado dividir
o octógono com o Max Holloway, ter aceitado essa trocação por 25 minutos, em especial ali nos 10 segundos finais, sai com o nariz quebrado, mas sai como herói também, acabou sendo superado boa parte da luta, né? Como você disse, tava bem difícil pro Justin Gaethje conseguir atingir o Holloway como o Holloway fazia com o Gaethje, mas no final da conta foram dois absurdos lutadores que entregaram tudo pra gente, mano. E em relação aos próximos passos, eu acho que eu acho que em questão de dinheiro, talvez o Max Holloway poderia ficar nesses leves também, né, mano? Se ele tiver, assim, pensando em dinheiro. E não sei, realmente me sinto muito animado com a possibilidade, pô, do cara entrar na fila pra enfrentar, pô, o próprio Charles, ou talvez no futuro próximo Dustin Poirier, ou então Conor McGregor, entendeu? Porque pô, será que ele vai enfrentar Gamrot, Beneil Dariush? Eu acho que o Dana vai colocar direto com os money fight aí que o Max Holloway precisa, mas vamos ver se ele pessoalmente no camp dele, né, conseguiu se adaptar bem pro peso, que eu acredito que ele não tenha tido problemas, né? É muito mais difícil você se adaptar pro peso de baixo, eu acredito que não tenha sido problema pra ele, mas quero muito que ele permaneça no peso leve, mano, de verdade. Eu acho que, no momento, eu acho que o UFC vai aproveitar meio que o hypezinho agora, né? Colocar o Task que tá vindo, o Topuria também tá vindo de nocautaço, eles vão colocar essa luta, né? Eu acho que eles vão aproveitar essa luta. Eu sei que teve uma galera falando aí que eles. O Topuria falou que eles estavam pensando em colocar ele pra lutar no UFC 306, o que não faz o mínimo sentido, porque o 306 é meio que o UFC Note UFC 2, né? Que é no dia da independência do México, e eu acho que não faz muito sentido colocar um cara que representa a Espanha, né? Que é o Topuria. Eu falando com alguém que é espanhol também. Sou espanhol também, então não faz muito sentido colocar o Topuria lutar nesse card. Mas eu acho que o UFC vai nesse caminho de colocar o Topuria contra o Holloway, porque aí o Holloway não precisa colocar. Eu sei que o Topuria falou pra ele colocar o cinturão BMF em jogo, mas eu acho que o UFC não vai fazer isso. O UFC não vai. Aí vai prender o UFC. Não vai fazer isso. Eu acho que aí se o Holloway perde, o Holloway ainda tem o cinturão BMF e pode defender o cinturão BMF contra quem ele quiser. Claro que é na conta de quem ele quiser, né? Alguém que o UFC sinta que tem direito a lutar esse cinturão, mas provavelmente são esses caras dos leves, né? Você tem o Conor aí, você tem o Chandler, você tem o Gates, tem o Poirier, tem o Charles. Todos esses cinco têm direito a lutar ou tem o tamanho para lutar por esse cinturão, né? Ou sei lá, pega outros caras no meio médio aí também, que pode ter também um Timaev da vida, se algum deles quiser subir pro meio médio e enfrentar eles também. Pô, esse cinturão BMF aí, por mais que seja um conceito meio, vamos lá, meio de circo, né? É, pô, jogar um cinturão pro cara mais durão, assim, mas abre assim um caminho para umas lutas muito interessantes e muito as money fights, né? Você coloca um prêmio aí no meio. Eu acho que fica deixa interessante, né? Sempre que tem um cinturão envolvido fica mais interessante. Mas eu acho que o caminho do UFC vai ser Topuria contra o Holloway no segundo semestre. Até porque o Volkanovski tá meio que tendo um tempinho, né, sabático ainda lá e tá meio longe dos octógonos. Do octógono agora por um tempinho. Perfeitamente, vamos aguardar então com muita ansiedade os próximos passos para Justin Gaethje, principalmente para Max Holloway. Provável mesmo que saia a luta contra o Ilha Topuria, como você falou, a narrativa contribui muito para isso, mas vamos ver, né? Eu particularmente não duvido nada do que essa empresa poderia fazer em relação a dinheiro e no fim das contas, né, acaba sendo uma coisa boa no sentido de fornecer aos fãs o que os fãs querem, né? Antes da gente continuar, antes da gente ir para a luta da Zhang Weili contra Yan Xiaonan por decisão unânime, quero lembrar você que está nos assistindo para deixar o like aqui no nosso canal no YouTube, se inscrever e também seguir a gente lá no Instagram, @troca de faixa, para não perder nenhuma atualização de quando a gente publicar novos episódios aqui de todas as resenhas relacionadas aos UFCs numerados e outras coisas, brincadeirinhas que a gente faz como as nossas tier lists. Muito bem, então vamos para a segunda, né, do caso, disputa de cinturão da noite, né, levando em conta ali o cinturão BMF. Nós tivemos Zhang Weili
vencendo Yan Xiaonan por decisão unânime e mantendo o seu título. O que tu achou dessa luta, Rafa? Olha, foi mais duro do que Todo mundo achava, eu né? pensava ali no momento ali. A Yan trouxe uns probleminhas ali, principalmente ali no terceiro round, também no início do quarto, né? A sua trocação deu 2 knockdowns na luta, né? Então ela foi muito bem. Isso depois que ela sobreviveu, né? Ela sobreviveu os 2 primeiros rounds. O primeiro round ela apagou, né? Mas aí ela voltou, então sobreviveu. É uma situação bem atípica, né? A Weili apagou ela com um mata-leão, só que aí acabou o round, ela acordou, aí o juiz deixou ela continuar na luta. No segundo round ela quase foi nocauteada ali no ground and pound também, o juiz deixou ela levar uns 60 golpes ali, não parou a luta. Do mesmo jeito aí a Xiaonan mostrou a garra dela, continuou na luta, tava bem no terceiro round ali, deu um knockdown, conseguiu também ficar por cima em alguns momentos. No quarto round também tava bem, mas eu acho que ela acabou cansando e o que acabou sendo o diferencial foi o poder muito físico da Weili, né? A Weili fisicamente é muito forte. Toda hora que ela chegava, conseguia clinchar com a Xiaonan, ela conseguia quedar ela, né? E foi meio que a história da luta, né? Como a Weili não estava tendo muito sucesso em pé na trocação, ela falou, pô, vou quedar a Xiaonan, que tá muito rápido em pé, tá conseguindo me acertar, vou encurtar a distância, clinchar e vou quedar. E ela conseguia quedar facilmente a compatriota, né? O primeiro round ela quase finalizou, o segundo round quase nocauteou, e ali no quarto e no quinto ela só meio que controlou e ganhou a luta bem facilmente, assim, eu até dei os 2 primeiros rounds 10-8. Dei o terceiro round para Xiaonan, acho que a Xiaonan ganhou o terceiro round, mas aí eu dei os 2 últimos rounds para 10-9 para Weili. E mas eu acho que anima assim, anima as outras as atletas da divisão que vem, que a Weili não é tão o jogo dela tem alguns problemas. A Xiaonan mostrou que tem alguns problemas. Claro que você tem que vencer essa força física dela primeiro, interromper as quedas dela. Mas em pé, a Weili é suscetível a golpes e até ser nocauteada, né? A gente já viu ela ser nocauteada antes. E a Xiaonan deu 2 knockdowns. Então, eu acho que abre muito os olhos da divisão para essa luta. A gente estava falando aqui no pré-luta do quanto que a Zhang Weili ela passa essa aura um pouquinho de imbatível para a divisão dela, talvez não, algo não tão próximo quanto o que a Amanda Nunes, a Valentina e a Ronda Rousey passavam antes, cada uma das suas respectivas derrotas, mas ainda assim é animador, né? Eu realmente não esperava esse nível de enfrentamento forte da Yan Xiaonan, que sim, em alguns momentos ali conseguiu bater de frente, apesar de você poder apontar no mínimo um 4-1 ali na luta. Mas da trocação, sim, ela estava conseguindo encostar bastante na Zhang Weili, estava conseguindo aplicar os golpes e ali, ali pelo chão, a própria Demian Maia apontava ali ocasionalmente como comentarista de que ela tinha ainda algumas deficiências, mas mesmo assim, pô, conseguiu ter uma performance que foi melhor do que eu e muitos fãs de MMA esperavam, com certeza, mano. E agora, eu realmente não sei, a gente tá tanto falando aqui dos caminhos que as divisões podem tomar, e agora, realmente, o que você acha que pode acontecer agora no peso palha feminino? Quais seriam os próximos passos? Eu acho que. Eu sei que estavam falando, eu não sei, eu acho que a Marina tava falando que quem vencesse a luta entre ela e a Jéssica ia disputar o cinturão. Eu duvido muito, porque eu acho que a Jéssica. A Jéssica tá vindo de derrota. Tava, não vindo de derrota, mas ano passado a Jéssica tava muito mal, né? Ela perdeu umas 3 lutas seguidas, se eu não me engano. Pra própria Xiaonan e também perdeu pra Tatiana Suárez, então acho meio difícil você dar um title shot dela, mesmo com 2 vitórias seguidas, sabendo que ela perdeu para 2 lutadoras da divisão e já perdeu para campeã também, né?
se não se esqueceram, a Weili conquistou o título pela primeira vez contra a Jéssica lá em 2019. Eu acho meio difícil. Eu acho que acaba ficando muito virado para Tatiana Suárez. Eu sei que a Tatiana Suárez ela ia enfrentar a Amanda Lemos no início do ano, teve que sair da luta ainda por motivos desconhecidos. Mas acaba meio que tudo se vira para ela, né? Porque ela invicta, 10 lutas, 10 vitórias. Tem um jogo assim interessante que pode casar. Ela também é uma wrestler muito boa. Então, se a Weili não estiver muito bem no chão, a Weili não vai conseguir virar pro wrestling como um lugar para escapar da luta em pé, né? Porque nesse caso a Tatiana Suárez também é muito boa. Então, é interessante, mas ainda assim é difícil, porque a Tatiana também não é muito testada na trocação. Então, seria uma luta muito interessante por causa do wrestling dela, mas também de como ela agiria na luta em pé com a Weili, porque a Weili, por mais que ela não tenha ido muito bem com a Xiaonan, continua sendo uma striker muito boa e algumas vezes tem golpes muito rápidos, principalmente no início da luta. Então, se a Tatiana Suárez não tiver cuidado, ela pode acabar sendo castigada, né, por isso. Então, vamos ver. Eu acho que a Weili ainda assim continua com uma diferença um pouquinho grande pro resto da divisão, porque se você olhar assim, a divisão inteira tem lutadores muito boas, mas a maioria das lutadoras tem uma parte do jogo que é bem assim, menos desenvolvida, vamos falar assim. Você tem a Xiaonan, que mostrou uma grande deficiência no chão. A Amanda Lemos mostrou uma excelente striker, poder de nocaute e tal, mas mostra deficiência no chão. Você tem a Jéssica, que é mais uma força bruta, né? Tem uma deficiência em pé também. E também tem no chão, mas é mais força bruta. Você tem a Virna, que tá vindo uma crescente, mas não tem um strike tão bom. A mesma coisa para Mackenzie Dern, a mesma coisa para Amanda. A Marina é mais o strike. Então, por ninguém ter um jogo ainda completo, as desafiantes, a Weili tá conseguindo. Ó, eu enfrento a Amanda ou a Xiaonan. Pô, tô me dando um pouco mal em pé. Vou utilizar o wrestling, vou colocar essa luta para baixo. Eu tô enfrentando. Pô, se ela fosse enfrentar a Mackenzie ou a Amanda Ribas, pô, no chão não dá pra ir com essas duas. Vou manter em pé aqui que tá bom pra mim. Então, eu acho que no momento que aparecer alguém com um jogo mais completo, aí dificulta mais. A Rose era essa lutadora, tanto que ela conseguiu vencer a Weili 2 vezes. Mas vamos ver, eu acho que no momento tudo aponta pra Tatiana Suárez para ser a próxima desafiante. E cara, uma outra sugestão que eu tenho pra ti, Alice, é maiores lutadoras mulheres do MMA. Você acha que já dá pra colocar, já dá pra largar o Erizanga ali próxima a um patamar que você tem Amanda Nunes, Valentina, Chris Borg, ou ainda falta, assim, degraus, Ronda Rousey, ou degraus pra se escalar, assim. Cara, Talvez juntando a falta. discussão do maior com o melhor, entendeu? Porque eu não, quando eu fiz essa pergunta eu não pensei muito nessa especificação. Porque eu acho que ela Vamos, tecnicamente ela realmente é muito apurada. E a discrepância dela para as outras pesos palha evidencia isso. vamos pensar no maior, né? Eu acho que é um pouco. A gente tem que pensar um pouco nisso no maior, né? Porque você está colocando lutadores de diferentes eras, né? Você não pode comparar o nível técnico da era da a Honda com agora, ou diferentes divisões também. Eu acho que, vamos colocar assim, no top 5 eu acho que ela não chega nem perto. Assim, se você colocar o top 5 tem a Honda, a Amanda, a Cyborg, a Shevchenko e coloca a Ioana aí. Essas assim seriam as 5 maiores de todos os tempos, assim, do MMA feminino. Aí depois tem algumas outras aí que marcaram, Holly Holm, você pode colocar, a Misha Misha Tate, Tate, né?
Você pode colocar a Rose aí também, que é campeã 2 vezes e tem alguns momentos grandes dentro do UFC. A Rose provavelmente tem 2 das maiores vitórias mais marcantes por cinturão, assim, pelo menos no MMA feminino, né? Quando nocauteou tanto a Joanna quanto nocauteou a Weili. Eu acho que sim, a Weili pode estar chegando assim no top 10, mas ainda tem um caminho longo para se aparentar ali top 5. Até porque a, eu acho que falta essas vitórias. Ela tem 2 vitórias gigantescas, que são as 2 vitórias contra a Joanna. São vitórias, pô. A primeira luta com a Joanna deve ser talvez a melhor luta da história do MMA feminino. Quem ainda não viu, veja, uma lutaça. A segunda luta ela nocauteou lindamente a Joanna também, foi a luta de aposentadoria da Joanna. Então ela tem 2 lutas muito gigantescas, 2 vitórias gigantescas. Mas você vai vendo aí as outras vitórias, não tem o mesmo peso. Uma vitória contra a Xiaonan, contra a Amanda Lenos, própria vitória contra a Carla Esparza, contra a Jéssica, a conquistar os cinturões, não são tão grandes. São grandes pela ocasião de conquistar um cinturão, mas não são lutadoras gigantes na história do MMA. A Jéssica é gigante para o MMA brasileiro, para o MMA feminino brasileiro. Primeira lutadora feminina, lutadora brasileira no UFC. É a segunda a conquistar um cinturão. Mas ela tem muitos altos e baixos no UFC. E tem muitas brechas. A mesma coisa para Carla Esparza. Carla Esparza é a lutadora mais unidimensional que você vai ver. Wrestling, não tem luta em pé. Então, falta para a Weili esses momentos gigantescos. Talvez, se ela decidir no futuro subir de categoria, tentar um segundo cinturão, não sei, aí já ia colocar ela no patamar que só a Amanda alcançou no MMA feminino, né? Então, vamos ver, né? Porque o Eli ainda é jovem, o Eli tem o quê? 20. Vou até ver. Não, tem jovem, ela tem 34, mas ela lutou. Ela não tem muitos. Tipo, muito dano na carreira, né? Ela foi nocauteada pela Rose uma vez. Teve 2 lutas duras, que é a revanche da Rose e a primeira luta contra a Joanna. Tirando isso, não sofreu tanto. Então, acho que ainda tem um caminho a percorrer. Então, depende do nível que ela enfrentar. Aí a gente pode discutir se ela tá mais próxima do top 5. Eu acho que essa dominância do peso para, se isso reverter e ela ir farmando, ela ir acumulando defesa de cinturão, pode ser que no momento ela chegue ali nessa discussão, mas realmente, se você for pegar outras históricas, acumulam bem mais momentos e também estatísticas, né? Pelo amor de Deus, estatísticas tanto em relação a dentro do octógono, defesa de cinturão e essas coisas do tipo. Vamos agora para a luta principal desse UFC 300, mano. Da luta que tava, é, que tava a galera toda esperando aqui. Pera aí, puta que pariu. Eu achei que eu tinha feito a edição certa aqui, mas eu não consegui. Eu tinha botado a imagem do Poatan imitando o meme do Khabib Lame aqui no A final, gente mas faz aqui, ó. a gente A gente faz. faz aqui o meme. A gente faz aqui o meme, aqui, ó. Toma, exatamente. Então eu vou. Deixar a imagem que já estava aqui, uma imagenzinha do Poatan contra o Jamahal Hill, e a descrição é, já servia para antes da luta e serve para agora e depois, né? A luta histórica pelo cinturão dos meio pesados. E cara, luta histórica mesmo, não só pelo peso de encabeçar um card tão histórico quanto o UFC 300, mas por tudo que envolve, por que envolve mais uma defesa de cinturão do Poatan, um dos seletos que está no grupo dos duplo campeões. Como eu falei no episódio passado, eu acho que a questão da narrativa envolvendo o Jamahal Hill e o Glover Teixeira não estava sendo tão lembrada assim pelos fãs de MMA, mas agora a galera já passou a relembrar até do Prohaska também, que também é outra parada que corrobora que, pô, o Poatan realmente é o vingador do parceirão Glover Teixeira. E, cara, pouca coisa pra falar, porque a luta também só durou um round, né?
não teve tantos momentos de, pô, de sequências ali, deles entrando na guardou de embates sinistros ali, mas o pouco que levou pra história, aquele intervalo de segundo, desde que o Rio raspou o saco do Poatan com o chute, até Uhum. aquele knockdown, seguindo de uma chuva de saraivada, meu irmão, de martelada, e a galera zoando que o juiz parou cedo também, brincadeira, mano. Pô, eu passei mal de rir a primeira vez que eu vi esse comentário, mas assim, pro legado do Poatan, pô, em relação ao legado do Poatan, tô vendo muita gente discutindo. Pô, talvez se a gente fosse fazer a nossa tier list de maiores lutadores de MMA brasileiros, quem sabe se ele estaria uma posição acima. Talvez o cara não tenha tanta bagagem no UFC quanto outros lutadores tiveram, sejam brasileiros ou não. Mas o pouco que ele tem no UFC, a quantidade de história que o cara já conseguiu fazer é uma coisa que eu realmente não sei se há precedentes na história desse esporte, sabe? Então, talvez ali, numa fase mais inicial, mas de qualquer forma, estatisticamente, o que o Poatan tá fazendo é uma coisa muito grande. E ele desfila, eu diria, na posição de melhor striker de todo o plantel do UFC. Ele é um cara embaçadíssimo, é um cara que é muito difícil de você explorar ele. A gente estava aqui nervosos considerando que o Jamahal Hill poderia enfrentar algum tipo de resistência, e ele poderia mesmo, acho que a verdade é essa, porque o cara ele tá até hoje, né, com 12 vitórias e 7 nocautes, mas a verdade é que ele não ofereceu nenhuma resistência. A verdade é que mesmo com esses 7 nocautes, ele nunca tinha enfrentado o cara com a expertise, com o talento, com a trajetória no kickboxing, na luta de trocação, que o Poatan tem, né, Rafa? É uma frase muitas vezes repetida, né? Que tem níveis em tudo. Tem nível em jogo, tem nível no esporte. O Rio pode ser um cara com mão pesada, pode se achar um striker bom, mas aí, pô, chegou. A luta foi pouco movimentada, mas foi pouco movimentada porque o Rio simplesmente não conseguiu achar uma brecha para atacar o Platão. O Platão conseguiu utilizar de um ritmo e ritmar a luta de um jeito que ele meio que travou o Rio. O Rio não conseguiu pegar o ritmo. Se você, agora falando de um jeito mais técnico, como o Poatan é destro e o Rio é canhoto, eles são meio que como você estivesse olhando para um espelho, né? A mão da frente deles se toca, né? A mão. E o Poatan tava a luta inteira utilizando o toque da mão dele, ó. Ele tava ritmando a luta inteira a mão da frente, ó. Tocava na mão do Rio. Só fazendo assim, se você ver, a mão esquerda do Poatan vem isso. Aí na terceira vez que ele faz assim, ia no jab embaixo. Ia pegando o ritmo do Rio. E o Rio com isso não tava conseguindo achar, pô. O que ele vai fazer? Porque um ele vai no jab, o outro ele vai no chute. E, era só meio que. Ele foi pegando esse ritmo. É o segundo grande momento da noite, assim, que vamos falar assim. Claro que o maior momento da noite foi o nocaute do Holloway. Mas o segundo foi do Poatan. Desde o momento do chute baixo pro sai daqui, Herb Dean, nem olhar pro Herb Dean olhou, só fez assim, ó, deixa comigo, nocautear e aí depois a comemoração, só é incrível o quanto de personalidade ele passa pra galera de fora sem conseguir falar inglês. É uma parada bizarra o quanto de personalidade esse cara que consegue passar só pelo olhar dele antes da luta, de pedra, e depois as comemorações meio que, tipo, só fazer assim. É uma coisa surpreendente. Mas, de novo pra técnica, isso eu vi no. Reparando na luta, depois eu vi um vídeo, para quem não conhece, de um analista, jornalista americano, Luke Thomas é o nome dele, ele fazendo meio que um. Tecnicamente dando um, olhando a luta, ele conta do ritmo do Platão usando a mão. E na hora do nocaute, o Platão recebe o golpe embaixo, fala pro Rubdin, sai daqui, ele acelera. Ele vê, agora é minha hora. Aí ele acelera o número de toques na mão do Rio que ele faz. Ele faz uma, duas, três. Aí na quarta, em vez de só ele tocar, ele segura a mão da frente do Rio. E a galera vê rapidinho, ele vai segurar a mão do Rio. E é um movimento muito rápido. Ele aproxima a mão do Rio ele aproxima o ombro para a mão do Rio, abaixa a mão do Rio e já de abaixar a mão do Rio, já chega com cruzado upper assim.
Aí por isso que o Rio tá totalmente aberto pro golpe. Porque o Poatan já puxou a mão dele, puxou para perto, colocou embaixo e já tá completamente esse lado inteiro aberto para receber o golpe. Nossa, tudo isso movimento e como foi tudo o alto nível de striking que o Poatan tem que ter para ir pegando ritmo, segurar a mão do adversário, abaixar, trazer para próximo para ele, abaixar para aí sim acertar o golpe. E isso num momento assim, ó, um segundo só. Se você tem que prestar atenção assim em câmera lenta. Então é meio que o Rio falou, mas aí tem nível, né? Tem um pouco de nível. Eu já escrevi isso algumas vezes. Sempre tem essa luta que a gente repara, pô. Não importa o quanto você fala, esse cara tá níveis acima. Se o Rio olhar para essa luta, ele vai perceber. Na próxima vez, eu deveria ter tentado quedar o Poatan. Não deveria ter tentado fazer o striking, não. E você falou sobre o tier list dos lutadores brasileiros, né? Cara, se ele continuar assim, né? Porque agora ele tá inventando de lutar peso pesado, né? Aí se ele continuar assim, aí nem entra mais. Pode falar de nível de competição e tal, mas se o cara vai pros pesados, vence. Pelo menos ganha o cinturãozinho do pesado, nem precisa ser o cinturão principal, nem precisa ser do John Jones. Se ele ganha do Tom Aspinall, já vai ser uma parada assim de outro mundo. Então, meio que a gente tá assistindo a história sendo feita na nossa frente, entendeu? O meu receio, mano, é porque ele já enfrentou um cara que tentou executar o grappling, né? Que foi o Ian Blachowicz, e mesmo assim. E outra coisa, ele também, eu acho que um detalhe, um momento grande nesse UFC, um momento grande para a carreira do Poatan foi ter recebido a faixa preta ali no final da luta. Inclusive, pô, parabéns pro Poatan. Absurdo. Eu já tinha lido numa entrevista dele que ele fez a. Acho que foi antes mesmo dessa luta contra o Jamahal Hill, que alguém questionou em relação ao chão dele. Até porque a gente já falou aqui algumas vezes em outros trocas de faixas. Essa questão dos casamentos da luta. Indicarem normalmente um adversário mais trocação, assim, né? E o Poatan, quando ele foi questionado a isso, ele respondeu que, pô, que vocês não estão vendo o meu chão, não estão vendo o quanto eu me dedico no dia a dia. E é aquilo, cara, vamos ver, se ele decide subir pro peso pesado e acaba justamente enfrentando o John Jones, infelizmente, talvez essa corrida vai acabar sendo um pouquinho encurtada, mas assim, se ele só peso pesado, que também tem lá os seus, pô, trocadores e tudo mais, mas tem gente boa no chão também, pô, mas ia ser absurdo, moleque, se ele ganha esse cinturão, na moral, eu não sei nem o que pensar direito. Eu sei que, pô, ele falou de UFC 301, acho que isso aí já é impossível, né? Isso aí, eu nem Difícil, né? eu acho que, eu nem fiquei sabendo se Dana White falou alguma coisa nas entrevistas Não, ele pós-UFC. não sei se falaram não, mas ele nem falou de defender o cinturão, porque ia ser difícil, né? Pegar um cara que. Claro, que dá pra pegar alguém que pode desafiar pelo cinturão, mas a promoção da luta ia ser assim, de última hora pra fazer toda a promoção virar pra essa luta e os caras que estão em cima não vão pegar, né? O Ankalaev eu duvido que esteja pronto pra lutar, o Prohaska também acabou de lutar, não vai estar pronto. Ele teria que lutar contra alguém muito embaixo no ranking, né? E aí ele falou, ó, posso lutar de pesado. E eu não acho que ele falou pra lutar pelo cinturão peso pesado. Ele só falou, me coloca numa luta de peso, contra um peso pesado que eu tô lá. Até porque eu acho que não só a luta do John Jones, uma luta com o Tom Aspinall já seria ele já seria O bem Tom Aspinall é azarão. bom no chão, mano. Pô. O Aspinall é um cara grande, é um cara, pô, o Poatan é grande também, mas o Aspinall, além de ser alto, ele tem um, porra, ele é, pô, corpudo, né? Tem aquele corpo, pô, a presença dele. Ele tem um show muito bom, é diferente do Blachowicz ou do Prohaska, mesmo Prohaska. Colocaram o Poatan no chão, meio que seguraram ele lá só. Não atacaram muito. O Aspinall é um jogo de chão e jiu-jitsu mais. Ele vai atacar, ele vai buscar a finalização. Kimura, se ele pegar suas costas, ele vai tentar finalizar. Então, é uma luta mais difícil. Mas, cara, eu não duvido de mais nada, né? Se o Poatan conseguir aumentar o peso e e virar um peso pesado de verdade, conseguir trabalhar no camping dele contra pesos pesados de verdade que seguram ele no chão
e ele conseguir se virar bem, vamos ver, né? Ele pode saber se defender bem e em pé, com ele tudo pode acontecer. O Aspinall é bom em pé, mas o Poatan simplesmente tem ali um golpe ali que não tem. Ele nem acertou totalmente, né? O Rio. Ele acertou meio que com quase que um mindinho da mão esquerda. E já isso o Rio já apagou. Imagina se ele pega com impacto. O Joe Rogan estava repetindo na transmissão americana o tempo todo, né? Que lá nos Estados Unidos eles têm uma brincadeira que é tipo aqueles. Não sei se a galera já viu aqueles. Em alguns lugares, aquele brinquedo de quem pra socar e ver quanto de força tem. Lá nos Estados Unidos eles têm um troço chamado Power Cube, né? E antes, quem era o recordista daquilo era o Ngannou. Ngannou tinha. O recorde era 120 mil, 130 mil, que era do Ngannou. O Poatan recentemente quebrou esse recorde. Não quebrou por pouco. O Poatan fez 190 mil com a mão direita, que nem é a mão que ele geralmente nocauteia as pessoas. Nocauteia pessoas com a esquerda. Então, só ver sei lá, o quanto. Pô, o cara te toca, você pode tocar com um dedinho assim, ó, só tocar e você vai apagar. Pô, e o pior é que ele não foi nem. Até porque esse Power Cube ele não permite que você, tipo assim, que nem aquele que é. Eu esqueci É, esse negócio de treino, tá ligado? Como é que é o é nome? o pendurado É, o assim, que você pendurado. chega. É porque esse pendurado, eu acho que ele permite que você, pô, às vezes jogue mais a força do corpo, assim, É, entendeu? Claro que o Power Cube também permite, mas assim, o que eu queria trazer é que, pô, que o Poatan ele não deu nenhum soco fudidão, assim, ele só chegou na técnica mesmo, pá, e aí, mano, quebrou absurdo, 190 mil caralhada, mano. Foi doideira, esse vídeo é doideira. Se você não sabe do que se trata, pode pesquisar aí, que, pô, é absurdo, mano, de verdade. E assim, cara, em relação aos próximos passos, acho que no peso pesado, pô, depois dessa do Jamal Hill, depois de tudo que o Poatan já mostrou, na verdade, né? Acho que o próximo cara que for competir é a mesma coisa que a gente fala do Charles. E a luta de chão do Charles, que às vezes não vai ser uma coisa muito esperta você ir pro chão com o Charles, mas o Poatan é pior nisso, tá ligado? Porque, tipo assim, você uhum. pega o Makhachev ou o Armand Sarukian, eles conseguiram, eles não tiveram medo dessa situação. O contra o Poatan, porra, você pega o Adesanya, que conseguiu ganhar dele, beleza, mas ainda assim porra, eu acho que o próximo cara que for enfrentar ele não pode querer dar uma de Jamal Hill não, tá ligado? Ele vai ter que, E ainda assim, o Adesanya ainda assim tem, como Poatan, o Adesanya tem as credenciais do kickboxing. O Adesanya é um kickboxing tão bom quanto o Poatan. Não tem o não conquistou tanto no kickboxing quanto o Poatan, mas o Adesanya é um kickboxer muito bom. Por isso que ele conseguiu durar, ele conseguiu derrotar o Poatan, também conseguiu trocar muito bem com o Poatan. E também tem a situação que o Poatan estava lutando de peso médio e você pode duvidar de quanto a perda de peso afetou o Poatan, o Poatan é um cara grande, e perder peso até 84 quilos, pô, ele ficou muito drenado. Ele bateu 93 na pesagem na sexta-feira. No sábado ele tava com. Eu tenho que fazer a, a mudança, assim. com 100 não tava? Tipo assim. E 100, por aí, tava 235 libras. Eu não sei quanto é em quilos agora, mas deve ser 100 quilos. Pô, é coisa pra Pô, o cacete isso. cara perdeu uma perna pra lutar nos médios, né, mano? Pelo amor de Deus. É. Então você tem que colocar em pesar o quanto isso foi relevante pra perda pro Adesanya, principalmente o nocaute, o jeito que foi, ele foi nocauteado feio. Também para as lutas contra a Adesanya. O único problema do peso pesado é os caras lá são grandes. E por mais que eles não sejam do mesmo nível de trocação dele, os caras têm um poder tanto quanto a ele. Você coloca um Pavlovich da vida. O Pavlovich acerta, também te nocauteia. Você coloca o próprio. O Aspinall também tem um poder de nocaute. Pô, tá vindo de nocaute em 1 minuto também contra o Pavlovich. Você tem o Cyril Gane, que também é um kickboxer muito bom, assim que nem o Poatan. Então, um cara que sabe muito bem controlar a distância. Um cara que estava ganhando do Ngannou em pé. Aí você coloca os grapplers, pô. Curtis Blades. John Jones eu não vou nem falar, né?
pô. Eu sei que a galera tá falando aí da Revenge Tour, né? Da Tour da Vingança contra quem derrotou o Glover Teixeira. Eu sei que teve gente brincando que só falta um, né? Que é o John Jones, mas, pô. O John Jones vai ser meio que. Vamos falar que eu não acho que seria fácil pro Poatan, né? Pô, Porque. me desculpa, eu acho que o John Jones atropela o Poatan, mano. Foi mal, Leque. Não, não. O John Jones por mais que o John Jones seja a pessoa mais idiota e mais sem noção da história desse planeta, aliás, recentemente se envolveu em mais problemas aí, o cara simplesmente foi feito para meter porrada nas pessoas. O cara simplesmente é gigantesco, tem a envergadura gigantesca, ele tem a envergadura que era do mesmo tamanho da envergadura do Stephen Struve, e o Stephen Struve tinha tipo 2,10 m. Só de ver isso, e o John Jones só tem 1,93 m por aí. 95, não sei o que. É forte pra caralho. Então, se ele quisesse pegar o Poatan e derrubar, ele vai derrubar o Poatan. E, pô, é difícil. É muito difícil. Mas contra o Asp não tem jogo. Por isso que eu falei, se ele sobe de categoria e ganha pelo menos um interino, já é pelo primeiro triplo campeão, né? Porque o interino conta como título. É o primeiro triplo campeão da história da UFC. Ninguém mais, aí, pô, aí não tem como. Aí já. Não sei se melhor. Um dos maiores da história do MMA. Não vou falar melhor, mas maiores. Pô, o único triplo campeão. Pode colocar ele como um dos melhores atletas de esporte de combate da história. Pô, 2 títulos de kickboxing, 3 do MMA, em divisões diferentes. Pô, quem mais fez? Só tem outras pessoas que vieram de outro esporte para ganhar. Tipo, você tem o Cerrudo, que foi medalhista olímpico, campeão 2 vezes no MMA em 2 divisões. Mas aí, pô, o cara foi 3 vezes em 3 divisões diferentes, é meio que impossível, né? Mas vamos ver. Eu queria muito que ele lutasse no 301, né? Até porque eu acho que o card tá meio vazio, né? Eu acho que seria maneiro até colocar ele contra, sei lá, pega um peso pesado aleatório aí, joga ele contra um Tibura da vida aí, só pra sacrificar. Assim como o Anderson lutou uma vez aqui no Rio contra o Stefan Bonner, coloca o Poatan contra um Martin Tibura aqui como main event e pronto. Já vai ser uma noite difícil, que tem show da Madonna aí, nem sei como. Só os fortes vão estar lá no UFC lá. Mas eu acho difícil. Eu acho que ele quebrou o dedo ainda, ele tá com o dedo quebrado ainda no pé. Ele quebrou antes da luta e quebrou na luta. Então eu acho que vão segurar ele. Provavelmente ele vai lutar contra o. Se eu não estou enganado, contra o Ankalaev. O Ankalaev é o próximo nos pesos meio pesados, né? Mas se o UFC quiser fazer uma luta contra o Aspinall, tem um UFC na Inglaterra chegando, né? É o 304 em julho. O Aspinall quer lutar nesse evento. E a gente tá em abril, julho, daria tempo pro Poatan lutar, né? Ele falou depois da luta, né, que queria lutar no 301 porque não tava com lesão, né, mas ainda assim foi, pelo visto, foi a adrenalina ali do momento, né, porque, pô, Ah, porque cara, teve ser a parada, né, que ele tava lesionado antes mesmo, isso aí foi notório, a galera falou depois. mas o próprio vídeo dele, que ele. Não sei se você viu o vídeo que ele quebra o dedo no treinamento. Ele nem sente dor praticamente no vídeo. Ele para, ele fala: Caralho, meu dedo tá quebrado. Aí ele para, aí fala: Puxa aí o dedo, puxa, puxa. É o mindinho, se eu não tô enganado. O mindinho dele tá tipo. É o do pé direito, tá totalmente pra direita, assim, o mindinho. Aí ele só pede pros caras puxarem, ele não fala nada, ele não fala no ai, não fala, não faz nada, ele não mostra um sentimento de dor, só fala puxa aí. E tipo, se ele Com a acha que mesma pode lutar. expressão que ele tá nessa É. foto, que no caso você não tá vendo a Se foto, ele mas é acha a que ele foto pode normal, lutar com. normal. Se ele acha que ele pode lutar assim, pô. Como eu falei, mete ele contra um cara, tipo, aleatório aí, um cara que não é. Martin Tibura, um cara que também não vai quedar ele, pelo amor de Deus, você não vai colocar ele contra um cara, um wrestler da vida, mas um cara que vai dar chances pra ele em pé e deixa ele ser feliz, né, pô? Deixa ele ser feliz.
Só o Poatan pode desfalcar esse show da Madonna aí que vai rolar aqui na praia de Copacabana. Ó, então estamos chegando ao final da resenha desse card histórico aqui, o UFC 300. Como vocês viram aqui na nossa resenha, muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu. Chegamos aqui agora a 1 hora e 10 minutos de episódio. E para finalizar, destaquezinhos do restante do card, do card preliminar. Tivemos brasileiros vencendo, tivemos também outras boas lutas. O que você traz de relevante que aconteceu nesses cards preliminares, Rafael? Eu vou fazer que nem a gente fez na prévia, vamos trazer 3 destaques que eu achei. Eu vou começar com um destaque pro Diego Lopes. Diego Lopes, o nosso brasileiro mexicano. De novo, parece que não gosta de lutar muito. Foi lá em 1 minuto, já nocauteou rapidamente o Sodiq Yusuff. Eu acho que foi vitória zaça. Pô, rapidamente ele nocauteou, nem suou direito. E eu acho que ele tá aí escalando. São 3 vitórias seguidas pô, emocionantes, um triângulo, outro nocautaço lá, a última luta contra o Pat Sabatini, agora é esse nocautaço contra o Yusuf. Então ele pediu uma chance contra o Evloev, né, que é um cara que já derrotou ele antes, mas vamos ver, né, vamos ver. Então, mas o meu primeiro destaque vai para ele. Segundo, eu vou para Kayla Harrison, que tratorizou a Holly Holm. Infelizmente, não deu para Holly Holm nessa, foi tratorizada pela Kayla Harrison. Kayla Harrison esmagou a Holly Holm e provavelmente o UFC está falando: marque uma luta agora dela contra a Raquel Pennington o mais rápido possível para a gente colocar o cinturão nessa mulher. E por favor, alguém impeça que ela morra perdendo peso, porque ela deve ter quase morrido. Parecia que era um fantasma na sexta-feira. Destaque eu vou colocar na luta do Prochazka do Rakic, que foi... Se não fosse a luta do Gate e do Holloway, provavelmente seria a luta da noite, porque foi, porra, uma luta do cacete, assim, uma trocação franca. Qualquer luta do Prochazka vai ser uma trocação franca, né? Porque o cara não sabe o que é defesa. Ele luta com a mão pra baixo, mas, pô, ele tem ali só o Poatan mesmo pra acertar o queixo dele e nocautear ele, porque o Rakic acertou o queixo dele na ponta do queixo mesmo, ali no lugar pra apagar, e o Prochazka continuava em pé, até que ele mesmo nocauteou o Rakic. Então, esses são os meus 3 destaques, assim, do card preliminar. Acompanho você com o Prochazka e Kayla Harrison também. O Prochazka realmente entregou uma ótima luta, um cara que ainda vai entregar bastante na categoria dos meio pesados, e um lutador que a gente, que os fãs adoramos ver, né? Poderia estar, outro exemplo de luta que poderia estar como primeira luta do card principal, né? Ao invés do senhor Bo Nickal, mas tudo bem. Kayla Harrison, quero ver qual vai ser a trajetória dela, tendo que lutar ainda, né, no peso galo. É uma lutadora que realmente a gente trouxe ela como destaque na prévia, né? A gente queria ver ela lutando e conseguiu superar bastante a Holly Holm, que chega à sua 7ª derrota no MMA. E também nós tivemos aí o Diego Lopes, como você falou. Eu vou botar o Davidson Figueiredo pelo meu apreço a ele. Acho que foi um bom desafio. O Cody Garbrandt não é mais aquele Cody Garbrandt do hype, né? Mas mesmo assim, acho que foi um nome bom que ele conseguiu superar nessa disputa aí. Consegue subir categorias no peso galo, né? Fora isso, nós tivemos também vitória do Renato Moicano, Leon, escola austríaca, né? Como ele fala. Jéssica Andrade, Bob Green ganhou também numa boa atuação, né? O Jim Miller acabou com a cara toda vermelha de sangue ali. E também e Aljamain Sterling vencendo o Calvin Kattar, né? Destaque, foi a única luta, se eu não estou enganado, que não teve uma entrevista pós-luta. Parece que não teve entrevista depois. Ele reclamou isso depois. Pô, o cara é fora. Até a organização tem um certo tipo de tratamento a ele. Pessoal, então estamos chegando aqui ao final de mais um episódio de Troca de Faixa. Resenha especialíssima hoje, resenha sobre o UFC 300, esse card que ficou na história, um verdadeiro deleite para todos os fãs desse esporte absurdo, emocionante que é o MMA. Quero agradecer a cada um de vocês que assistiram e acompanharam o episódio aqui conosco. Agradecer também ao meu amigo Rafa. Muito obrigado, Rafa. Valeu, Gabi. Agora a gente está contagem regressiva agora pro UFC 300 do Brasil, que é o UFC 301. Até lá, sei lá, vamos tentar pensar em fazer uma coisa mais... algo diferente só pro Brasil, assim, sei lá, vamos pensar numa tier list só. Eu sei que a gente já fez os maiores lutadores brasileiros, mas vamos pensar em fazer, não sei, maiores lutas
entre brasileiros, ou maior luta que já aconteceu no Brasil. Mas vamos tentar fazer assim uma programação especial para o SFC, que já tem a dura missão de enfrentar uma luta, um show da Madonna de graça na praia de Copacabana. Então, vamos dar esse nosso carinho para que a gente ame esse UFC. E lembrando todos que José Aldo vai estar de volta, né? Não tá sendo muito lembrado, né? Mas o José Aldo vai estar saindo da aposentadoria e vai estar lutando no UFC Rio no dia 4 de maio. The Last Dance de José Aldo, então já se inscreve aí no Troca de Faixa para não perder nenhuma dessas novidades que o Rafa falou para vocês em relação a novas brincadeiras, novos vídeos num formato diferente que a gente está pensando aqui em trazer para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e de seguir a gente no nosso Instagram, @Troca de Faixa, para não perder nenhuma atualização de quando lançarmos um novo episódio. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!